Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cícero, especialista no ZW3D, e hoje nós estamos iniciando uma sequência de vídeos e tutoriais do ZW3D. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar inicialmente sobre configuração, sobre primeiras opções ali para você configurar dentro do ZW3D e as possibilidades de configuração e personalização dentro do software para que você possa fazer aí talvez uma migração, né? Você vem de um outro software e quer deixar o ZW3D o mais parecido ali, o mais agradável com o software que você já utilizava, ou até mesmo fazer algumas personalizações que vão facilitar o uso do software no dia a dia, ok? Então vamos lá. Eu estou aqui na tela inicial do ZW3D e logo de cara aqui nós temos essa engrenagem aqui no canto superior direito, tá? Nesta engrenagem nós encontramos as configurações principais do ZW3D. Então eu vou falar sobre algumas delas, tem muitas opções aqui, tá? Mas as principais delas e as que eu mais costumo realizar alguma alteração. Então, por exemplo, na aba geral aqui, nós temos a opção de um objeto por arquivo ou trabalhar com arquivos individuais. O que significa essa opção? Dentro do ZW3D é possível nós salvarmos os nossos arquivos usando o método convencional, ou seja, você cria um arquivo de peça, ele vai salvar um arquivo com a extensão PRT. Você cria um arquivo de montagem, ele vai salvar o arquivo com a extensão ASM. Tá? Se você desmarcar essa opção, o ZW3D vai criar um arquivo único usando um gerenciador e dentro desse arquivo você vai enxergar os tipos de objetos, tá? Mas lá no navegador do seu computador, no navegador do Windows, você vai encontrar dentro da pasta somente um arquivo. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Vou colocar aqui um objeto por arquivo. A princípio, eu vou criar uma pasta nova aqui em meus documentos, né? E vou colocar aqui novo projeto, como exemplo. Novo projeto. Novo exemplo, escrevi. Pensei uma coisa e escrevi outra. Novo projeto. Ok? Então eu vou usar essa pasta aqui para salvar os meus arquivos. Então eu vou vir aqui, vou criar uma peça nova. Então vou deixar o nome padrão aqui, peça 1, ok? E vou criar a princípio um bloquinho mesmo, usando uma forma geométrica aqui. Beleza. E vou salvar esse arquivo lá dentro daquela pasta que eu acabei de criar, né? Então eu vou criar aqui novo projeto, peça 1. Eu vou criar uma nova peça. Vou criar agora um cone, né? E vou salvar ele também agora na minha pasta. Então, peça 2. E vou criar agora uma esfera. Perdão. Vou criar um novo arquivo, né? E vou criar uma esfera. Ok? Então eu criei 3 objetos, né? Quando eu entrar aqui na minha pasta, eu tenho lá 3 objetos, a peça 1, a peça 2 e a peça 3. Todas elas estão na extensão Z3PRT, que é a extensão própria para arquivos de peça do ZW3D, ok? Agora eu vou pegar esses arquivos aqui e vou jogar eles dentro de uma montagem. Então, dentro do ZW3D, eu vou criar um arquivo de montagem. Vou lá na opção inserir, né? Então, vem aqui na aba ó, conjunto, inserir, para inserir uma nova peça. E aí eu vou inserir peça por peça. Então, eu vou inserir aqui o bloquinho. Eu vou inserir agora o cone, né? Então, eu vou deixar ele solto aqui mesmo. Eu quero somente criar o arquivo de montagem. E aqui eu vou inserir a esfera. Beleza, agora eu vou salvar o meu arquivo lá dentro da mesma pasta, tá? E quando eu olhar agora dentro da minha pasta, eu tenho o arquivo
com a extensão ASM, tá? Eu vou criar agora também um detalhamento desta peça 1 aqui, ó. Vou criar uma folha 2D, pegar uma folha padrão aqui e vou jogar aqui uma vista, somente uma vista isométrica, tá? E vou salvar esse arquivo também. Perfeito. Lá na minha pasta agora eu tenho um arquivo com a extensão Z3DRW. Então vocês reparem que eu estou utilizando o método tradicional de salvar os meus projetos. Para cada arquivo que eu crio, ele cria para cada objeto que eu crio, né? Ele também cria um arquivo separado com a extensão própria, né, de cada tipo de arquivo. Z3PRT para peça, Z3DRW para desenho e Z3ASM para montagem. Beleza, até aqui nenhuma novidade, todo mundo está acostumado a trabalhar dessa forma. Porém, agora eu vou mudar a configuração do ZW3D. Então eu vou fechar aqui todos os meus arquivos. Eu vou apagar todos os arquivos aqui que eu salvei naquela pasta. E lá dentro do ZW3D eu vou mudar esta configuração. Então eu vou vir aqui novamente em geral e vou desmarcar a opção de um objeto por arquivo. Então agora significa que o ZW3D vai utilizar o gerenciador dele para salvar os arquivos, tá? Então como que vai funcionar? Eu vou criar aqui um novo arquivo e aqui nós já conseguimos ver uma diferença na visualização aqui dos tipos de arquivos. Ele colocou aqui peça/montagem. Por quê? Quando a gente utiliza o gerenciador do ZW3D, né, ele mescla todos os ambientes de trabalho. Então, tanto faz se você está trabalhando no ambiente de peça, ou tanto faz se você está trabalhando no ambiente de montagem. Isso é muito legal porque aumenta mais ali o fluxo de trabalho, melhora o fluxo de trabalho do seu projeto dentro do ambiente ali dentro do ZW 3D, tá? E veja que ele já vai criar também o arquivo com a extensão Z3, tá? Não tem mais aquela classificação de Z3PRT, Z3ASM. Ou seja, é uma extensão única que dentro dela você vai encontrar todos os tipos de arquivos que você está criando no seu projeto, tá? Então vamos mostrar na prática aqui. Eu vou criar peça 01, né? E vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um bloquinho e vou salvar. Vou salvar lá dentro da minha pasta, que está vazia agora, né? Perfeito. Agora, se eu verificar aqui na interface do ZW3D, ele adicionou esse ícone aqui, ó, que é tipo uma setinha com a portinha, né? Tipo um ícone ali indicando uma saída, né? E é justamente um botão chamado sair. Quando eu clico nesse ícone, ele vai sair do documento aqui dessa peça e vai entrar no gerenciador deste projeto que eu criei agora. Olha lá. Então ele vem aqui para o gerenciador. E aqui no gerenciador eu consigo ver a peça que eu acabei de criar. Eu consigo visualizar aqui um gráfico, por exemplo, para ver a imagem dela. E aí eu consigo ver também que tipo de arquivo que é esse, ou seja, é um documento de peça. Ele foi criado hoje, né? Nesta hora. Ok? Eu vou criar uma nova peça aqui dentro do meu gerenciador. Dentro do meu projeto, imagina que eu estou criando ali um projeto de uma máquina, né? E aí eu vou criar todos os componentes, depois vou fazer a montagem. Então todos os objetos vão aparecer aqui. Então eu vou clicar agora em novo objeto, não aqui em cima, e sim aqui dentro desse sinal de mais, ó. E aí eu vou criar a peça 2. A peça 2 eu vou criar então agora um cilindro, né? Então, vou criar um cilindro, vou dar um OK. Eu saio da minha peça, ele volta para o gerenciador e eu já tenho aqui a peça 2. Eu vou criar agora a peça 3. Eu vou criar então agora uma esfera, né? Volto aqui para o gerenciador, eu tenho a peça 3. Então repare que eu tenho todos os componentes dentro do gerenciador.
Se eu for criar agora um arquivo de montagem, eu vou criar normalmente uma nova peça. E aí lembra que quando a gente usa o gerenciador, tanto faz, né, se o arquivo é peça ou é montagem. Ó. Peça barra montagem. Tá? Como que ele vai saber se isso vai ser um arquivo de peça ou um arquivo de montagem? A partir do momento que eu usar alguma ferramenta de inserir e tiver mais de um objeto na interface, ele vai transformar isso num arquivo de peça, de montagem, perdão. Então aqui, ó, vou pegar os meus componentes, ó. A peça 1, vou jogar aqui, né? A peça 2, vou jogar aqui. E a peça 3, vou jogar aqui. Quando eu voltar para o gerenciador, ele já vai incluir aqui, ó, o documento chamado peça 4, porém o tipo de documento é conjunto, tá? Então ele sabe que como eu inseri novos componentes, usei ferramentas de posicionamento, este documento é do tipo conjunto, é uma montagem, tá? E por aí vai, né? Se eu pegar, por exemplo, eu quiser entrar em qualquer um desses documentos, é só eu dar um clique e ele abre, tá? Eu volto aqui para o gerenciador, dou um clique na outra peça e ele abre. Eu vou gerar o desenho 2D desse cilindro. Então eu vou vir aqui, botão direito, folha 2D, vou pegar a folha 4, a vista isométrica, vou dar um OK, tá? E aí se eu voltar aqui, ó, sair, ele vai voltar na sequência, né? Ele volta primeiro para a peça e depois ele volta para o gerenciador. E aqui no meu gerenciador eu já consigo ver um novo documento do tipo desenho, tá? Então repare que conforme eu vou criando na sequência os objetos, ele já vai salvando aqui dentro do gerenciador. Porém, o meu projeto ele ainda não está salvo, tá? Eu não salvei ele lá dentro da minha pasta. Então vamos salvar esse projeto. Vou salvar ele lá dentro da pasta, beleza? Cliquei aqui em salvar, salvou lá. Quando eu olhar lá dentro da pasta, eu tenho agora apenas um arquivo, que é o arquivo chamado peça 001, com a extensão Z3, né? Deixa eu fechar aqui o meu projeto. Fechei. E eu vou abrir ele por aqui, ó. Então, na hora que eu abrir esse arquivo, ele vai trazer lá no ZW3D, ó, o gerenciador, tá? Deixa eu abrir ele por aqui para vocês verem. Ele abrindo direto, tá? Então, ele abriu o gerenciador, eu tenho 5 documentos aqui dentro, né? São 3 documentos de peça, um de montagem e um de desenho. Mas lá no meu computador, né, na pasta do Windows, eu tenho somente um arquivo. Então nós temos essa configuração no ZW3D que permite você mudar a forma de salvar os seus projetos, tá? Então você pode salvar usando o gerenciador do ZW3D, como se fosse um pacote, né? Ou você pode salvar usando o método tradicional, salvando um arquivo separado para cada tipo de arquivo, ok? Então, beleza, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo, tá? Um vídeo focado aí nesta configuração, que é uma das configurações principais do ZW3D. Os próximos vídeos nós vamos falar mais um pouco aí sobre outras configurações. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!